Olá, gente, sejam todos bem-vindos. Começa agora o podcast Diz Aí, com a candidata a governadora do estado do Piauí, professora Lourdes Mello, pelo PCO. Professora, seja bem-vinda ao nosso podcast da TV Sertão, portal global de notícias Sertão Online, conteúdo distribuído em todas as nossas redes sociais. Toque no sininho, vem com a gente, dá um joinha, dá uma força aí pra galera e espalha para os amigos. Essa produção tem patrocínio do Ruby Digital, do portal global de notícias Sertão Online em conteúdo, da Selo Marketing, Estúdio Sertão, Vende Inteligência e Reputação de Marcas e da CGN Consult. Acompanhe a gente nas nossas redes. Professora Lourdes Mello, o que inspira e qualifica a senhora para ser pré-candidata a governadora do nosso querido Piauí? Bom, eu queria agora, eu não sei que nós já estamos à noite, é isso? Boa noite a todos as pessoas que estão nos ouvindo. Boa noite, boa tarde, bom dia, porque vai ficar no ar, né? Né? Então, eu sou Lourdes Mello, eu sou candidata a governadora pelo Partido da Causa Operária, o PCO 29. Nós também estamos aqui para chamar a população a lutar e votar com todos os candidatos do Partido da Causa Operária. E também chamar o voto na nossa legenda, PCO 29. E a gente é candidata como uma oportunidade que nos é dada de estar conversando com vocês todos que estão aí do outro lado, ouvindo as nossas ideias de luta, ideias que são programas permanentes da classe trabalhadora, né? São proposta para as mulheres de luta, proposta para a juventude, proposta de luta também para os índios, para os desempregados. E nós estamos aqui nesse momento só fazendo aquilo que nós não podemos deixar de dialogar, de conversar com a população que está, nesse momento, vendo esse nosso podcast. Maria de Lourdes Soares Mello, mais conhecida como Lourdes Mello, nasceu em Pedreira, Maranhão, em 12 de 6 de 53, professora de Educação Física pela UFPI. Mãe da Lília, da Helena e da Priscila, filha do senhor Raimundo Henrique e da senhora Deolinda. 8 irmãos, Francisca, Luísa, Tereza, Antônio Soares, irmão, em memórias a esses todos, a Maria e o Francisco, esses últimos 2 vivos. Foi 5 vezes candidata a governadora do estado do Piauí e 4 vezes a prefeita de Teresina. Professora Lourdes, seus pais tinham muitas terras, tinham posses? Não, meu pai era um homem versátil, que tirava o que para nós, a família, se alimentar, com uma pequena mercearia. E a minha mãe, dona de casa. Comerciante? Pequena mercearia, comerciante, não um empresário. Era pequenas coisas de subsistência. A professora Lourdes participou do movimento para derrubar a ditadura militar nos anos 80, da fundação da CUT em São Paulo em 83. Representa o PCO no Piauí. Faz parte do coletivo Rosa Luxemburgo e do grupo Educadores em Luta do PCO. Professora Lourdes, como foi sua infância? Minha infância foi uma infância muito boa, que eu considero, né, por parte de uma relação muito boa que eu tive da minha mãe, que me cuidou muito bem. Eu brincava, eu corria, eu tomava banho também no Rio Mearim, nadava. Eu acho que isso levou a eu ter uma vida saudável, apesar da idade que eu tenho. Eu tenho uma boa saúde, considero, né? Quero viver mais, como diz o Lula. O Lula disse que quer chegar a mais de 100 anos. Eu também não tenho essas tipo de doença que muita gente são acometidas, né? Não tenho colesterol alto, não tenho diabetes, não tenho também pressão alta. E estou aqui com muita disposição para lutar. A senhora nadava no Rio Mearim? Atravessava o rio. Mas faz tempo que eu não vou em Pedreiras. Era a menina traquina?
Não, era aquela disposição de a gente atravessava o rio no dado. Era muito bom. Era pescadora também? Não, não pescava, mas Tem eu candidato aí que é pescador, viu? não cheguei a pescar, só piabinha mesmo. Conte mais um pouco da sua história, da sua jornada, né, profissional, na política. Como é que foi a sua jornada de formação e como a senhora entrou na política? Então, eu comecei a participar da política quando você é mãe e tem filho pequeno. Estou falando isso que quando eu entrei na UFP, eu cuidava também das minhas filhas, não atuei no movimento estudantil. Mas logo que as minhas filhas foram crescendo, minha mãe me ajudando muito, a minha mãe era uma espécie de creche, me ajudou a criar as minhas filhas. 3 meninas. Exatamente. E aí eu comecei a ver a realidade da necessidade da consciência de classe que nós tínhamos que lutar. Foi assim que eu participei junto à Central Única dos Trabalhadores, que é a maior central reconhecidamente hoje na América Latina, podemos estender isso, né, que tem cerca de 5 mil sindicatos afiliados à CUT, e naquela época foi fundada a CUT nos anos 80, em São Paulo. E de lá para cá também nós participamos dos sindicatos. Eu sou do sindicato dos professores da rede estadual, saindo da repressão, da intervenção da ditadura militar. Não se podia ter sindicatos, eram interventores. E aí, com o advento da chegada da Organização dos Trabalhadores, puxado também pelo o Lula, né, que ele fez greve no ABC, mesmo na clandestinidade, não era permitido fazer greve, mas ele fez greve. E aí foi criada a CUT, e aí a CUT foi renovando os sindicatos. Todas as categorias tiveram os seus sindicatos renovados. Professores, nós derrubamos pelegos. Não sei se vocês sabem o que é pelegos. Pelego é aqueles sindicatos que a gente sabe, que conhecido, né, como aquele que quer amaciar. Pelego quer negociar, conciliar com os patrões. E aí nós derrubamos, na época, o nosso sindicato, que é o maior sindicato também aqui do Piauí, ele era dirigido pelo PMDB. E nós conseguimos mudar os caráteres de luta do nosso sindicato. Foi uma luta muito grande, muito boa, fizemos greve. Eu queria até colocar aqui uma questão, não é? No governo Alberto Silva, ele fez a reforma da escola Liceu, que é uma escola de referência aqui, uma escola pública. Eu estudei lá também. E naquela época, nós tivemos o ano letivo encerrado por falta de pagamento. Ele atrasou o pagamento e os professores fizeram uma manifestação em frente ao liceu. Foram presos vários colegas, foi preso a professora Maria Moura, o professor Sabatista, o professor João de Deus foi também... O atual deputado? Exatamente. Então, ele era do sindicato também naquela época. E assim, nós continuamos a luta. Tinha o DOPS, né, que era o órgão repressor do Estado. Lembro. E o DOPS foi quem prendeu esses nossos companheiros. Aí nós fomos para a porta do DOPS, solta, 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 teve empurra-empurra. E quando chegou no final da noite, noitinha, né? Final da noite não, no começo da noite, eu fui para casa com uma colega minha, que é conhecida, a professora Osmarina Lopes. Nós estávamos sentadas no banco, né, do ônibus, assim, no bairro Lourival Parente, assim, um pouco escuro, né? A falta de luz naquela época era maior. E aí veio um cara, né, do DOPS, ele pegou meu cabelo por aqui, que era maior, né, e virou meu cabelo, puxando minha cabeça para trás para que eu olhasse para ele. E disse assim, eu vou te matar. Falou para a senhora? Sim. Você ficou com medo nesse momento? Fiquei aterrorizada. Aí ele disse, não, eu não vou lhe matar. Você não merece nenhuma bala. E eu e a professora Osmarina, nós nos levantamos. E não tivemos apoio também. Acho que as pessoas que tinham dentro do ônibus também ficaram amedrontadas. E ele se levantou, logo que nós nos levantamos, ele fez assim, no meu rosto, pá, e voltou. E aí nós Bateu com força ou só para... Ora, foi a mão de um cara, de um policial. Isso dói muito.
Aí nós descemos. Doeu mais a parte física ou a moral, professora? Também foi um terror. A gente vê um brutamontes aquele me ameaçando de morte. E aí eu desci com a professora Osmarina e fomos procurar rego. Nós fomos procurar ajuda nas casas. E aí queríamos ligar para a CUT. A CUT no passado era uma CUT de luta. Eles reuniam noite afora. E a gente também participava das reuniões. Eu lembro que a minha filha mais velha, lá em casa, quando ela tinha febre alta, com garganta inflamada, que eu procurava aí no médico com ela, eu pegava um pau, mas não era com medo de ladrão, não, era mesmo por conta dos cachorros latindo. E a CUT, às vezes, virava à noite também, a gente chegava de madrugada, às vezes, para casa sem essa questão da situação que hoje se instala no país. Mas então, e chegando numa casa, né, à noite, pedimos a ajuda à dona da casa, que contou uma história que eu tinha sido agredida e nós queríamos ligar para a CUT que provavelmente eles estariam em reunião. E estavam. E nós fomos atendidas depois, só que o dono da casa, um homem, disse, não, você não vai ligar daqui. E aí descemos, fomos procurar outra casa. E aí falamos novamente com outra mulher e ela se prontificou a gente usar o telefone, não tinha o celular. E aí a gente ligou para a CUT, que estava em reunião, e veio o professor, na época ele era professor, depois hoje professor da universidade, acredito que o Fonseca Neto, ele deve estar aposentado, e tinha também o jornalista, gente, como é que eu posso esquecer? Paulo de Tarso, que ele morreu num acidente, né? Aí foi para lá, os dois, para que a gente fizesse o BO. O BO porque eles se negaram, o distrito lá do Parque Piauí, se negaram a fazer o nosso boletim de ocorrência. E assim, nós vencemos também a repressão do DOPS, que hoje não tem mais o nome DOPS, mas tem os policiais que ainda estão na ativa, que representaram aquele momento de opressão durante a ditadura militar. A senhora foi presa? Não cheguei a ser presa, né? Porque, você sabe, eu acho que foi até uma curiosidade, eles pegaram alguns companheiros, levantaram o porta-mala e jogaram. E não coube todo mundo. A polícia não tinha esse aparato. E eu fui uma das que fiquei ainda lutando para que os outros fossem libertos. Muito bem. Essa professora Lourdes, candidata a governadora do estado do Piauí pelo PCO. O papo vai ser interessante. Fique ligado, dê um joinha, fala para os amigos, que a conversa tá boa. Tá só começando. Professora, um adolescente quando mata não é crime, mas pode votar. Qual é a sua opinião sobre isso? São duas coisas diferentes. Um adolescente, ele deve ser tratado, né, internado, como é atualmente, como uma pessoa um infrator que causou uma violência. Mas adolescente poder votar a partir dos 14 anos é direito das pessoas presas, ou adolescente ou adulto. Toque no sininho, dê um joinha, inscreva-se no nosso canal e vem com a gente. Professor, um grande sonho. O sonho, no momento, é a gente fazer uma revolução, onde todos tenham uma igualdade para viver, diante de uma situação conturbada que nós passamos no país, onde tem fome, onde tem desemprego, onde tem carestia, inflação, entrega das nossas riquezas, privatizações. E isso eu quero dizer que eu vivenciei também. Uma luta, tudo dava luta nos anos 80, virava luta. A luta contra a carestia, a luta por emprego. Isso a gente começou a luta lá no Piauí, eu digo, foi no bairro próximo ao meu bairro, né, que é o Parque Piauí. A gente não podia se organizar. Nós também, na época da ditadura militar, a gente participava muito de grupo de jovens, como forma de não se caracterizar com uma afronta. Nós tínhamos também a repressão, não tinha liberdade de imprensa.
Eu lembro até que nós tínhamos um jornalzinho feito no mimeógrafo chamado Alternativa, lá no Parque Piauí. Alternativo? Era o Alternativo. Foi bom naquela época, né? Eu não lembro se ainda tem arquivo, mas a gente tinha esse jornalzinho feito no mimeógrafo, chamava Alternativo. Professora, nessa sua jornada, qual foi a coisa que a senhora mais enfrentou, que foi dura, que não gostaria de ter enfrentado? Tanto na parte pessoal ou na parte política, enfim, fica à vontade. Assim, não é uma forma de que não pode ser caracterizado como uma disposição de enfrentamento. Nós não arregamos, nós enfrentamos todas as formas de tentativa de atentar contra a classe trabalhadora. A ofensiva que eles têm é grande, né? O governo, o Estado, ele tem o braço armado para oprimir a população. E nós não concordamos que nós tenhamos a afronta, a intimidação, não somente para a classe jovem, que hoje as cadeias, repito, as cadeias estão cheias, como um inferno, é umas gaiolas cheias de gente amontoada, sem nenhuma condição de sobrevivência, e também não concordamos que a polícia, que é o braço armado do Estado, possa oprimir de forma ferrenha, matando índios, matando moradores de rua, matando também jovens pobres e negros da periferia, e também trabalhadores sem terra. Então, isso não é isso só nos dá disposição de lutar diante da nossa convicção de classe oprimida e defensora dos mais pobres. Essa produção tem o patrocínio do Hub Digital, Portal Global de Notícias Sertão Online em Conteúdo, Selo Marketing, Estúdio Sertão, Vende Inteligência Reputação de Marca e CGN Consult. Acompanhe a gente nas nossas redes sociais. Vem com a gente, o papo está bacana aqui com a professora Lourdes Mello, candidata a governadora do estado do Piauí. Professora, o que a senhora gostaria de fazer que ainda não fez? Mas é uma pergunta muito extensa. O que eu sei é que nossos desejo mesmo, assim, digamos, de consumo, é que a gente possa conseguir derrubar o governo que está aí, que é um governo capitalista. O capitalismo não serve para a humanidade, ele está caduco, ele não já deu o que tinha de dar, e nós precisamos nos organizar enquanto classe trabalhadora para derrotar o capitalismo e construir um Estado operário, fazer uma revolução e uma sociedade igualitária no comunismo. Professora, sua boa educação, qualificação, treinamento, deixa mais fácil a sua jornada como candidata a governadora do estado do Piauí? Essa é uma questão de consciência, né, que a gente adquire. A gente começa, quando você está insatisfeita, tem muita gente que recua. E para nós que temos a consciência de classe, nós temos mais uma disposição de lutar. Então, a gente não arrega diante das situações. Professor, um livro que lhe marcou, que é de cabeceira? Esse livro, ele, digamos assim, foi um livro que despertou a minha curiosidade. Foi A Ilha, que foi um livro sobre a história de Cuba. Esse é o livro de cabeceira? Já li, eu não tenho mais ele, né? Mas gostei de ler. Na sua família, além da senhora, tem políticos? Não, meu pai era um homem político, porque ele era uma espécie de conciliador. Tinha os conflitos e ele dava um de conciliador, de as pessoas chegaram ao entendimento, e ele foi que me inspirou também nessa possibilidade de ser política. Quando eu vim para cá, para Teresina, meu pai lá já fazia essa luta. Ele me apoiou muito, me deu essa liberdade de ficar fora dos cuidados, né, para que eu pudesse dar continuidade aos meus estudos. Professora, essa história de política, de muita candidatura, isso rende muito, isso gera receitas pessoais. Como é que é isso, a vida na política? Explica um pouco para a gente. Não, dinheiro é que faz os que estão à frente das eleições, né, ganhar.
sem dinheiro não tem como a gente ganhar as eleições, porque já existe o clientelismo, a compra de voto por parte das oligarquias. Por exemplo, tem família que ela é de pai para filho. Eles tem uma aí que é não queria que nem citar, porque são vários. Eles eleito pai e eleito filho, e para trás tem candidatos, né, que só deixam de ser candidato quando a questão fisiológica, a questão biológica já não aguenta mais, mas eles continuam ganhando as eleições tantas vezes eles queiram, porque eles têm dinheiro para comprar voto e manipular a população que é vulnerável, que às vezes precisa de uma consulta, de uma ligação de trompa, de uma dentadura. Isso era muito usado como troca de votos. E hoje também a questão do emprego são os terceirizados, os contratos terceirizados, que a gente defende o fim da terceirização, que os trabalhadores não possam estar doando o seu suor para a empresa que terceirizam e lucram em cima do trabalho de uma população que produz riquezas. Professor, quanto vale um voto? A cotação, eu não sei lhe dizer, mas tem uma cotação no dinheiro vivo. Tem? No passado, lá no pago em dinheiro vivo? Quer dizer, era assim. Logicamente que não é com transparência, porque isso dá cadeia. Mas todo mundo comentava, disse, não, fulano está pagando 50, já foram pagos de 100. E assim a gente, isso não é... Você acredita que tem ou não isso? Ou você duvida que tem? Se você não sabe que existe compra de voto, porque você fala como se... indagando. Eu acho que tem. Aí então é isso. Tem isso e há muitos anos tiveram. Mas voto se compra e se vende de verdade? Não, na verdade o que nós lutamos é por uma eleição que seria o momento do brio, do momento que é a eleição, que fosse uma democracia. Não tem democracia. O que tem, repetindo, porque hoje o ministro, né, do STF, o Alexandre de Moraes, ele é um julgador, deveria ser um julgador de algum crime, mas não, ele é quem está fazendo a legislação eleitoral. E a função de um juiz não é legislar, é julgar. Ele faz as regras, tira os pequenos partidos do páreo. Nós não vamos poder participar do programa eleitoral gratuito, que até já começou. Mas aqui a senhora tem espaço igual aos outros. Pois é, mas não temos eles não são obrigados, as grandes emissoras, a convocar para os debates. A Rede Clube é uma, que é a Globo daqui do Piauí. Ela não vai nos chamar, nunca chamou, para o debate entre os demais candidatos. Isso é muito importante. Por quê? Porque nós vamos trocar as ideias para que a população possa estar vendo quem é quem no debate. E nós não participamos, nós do Partido da Causa Operária, não participamos dos debates. E o Alexandre de Moraes, aqui já é um podcast, né? É que eu preciso registrar isso. Ele está perseguindo o PCO, o Partido da Causa Operária, está sendo perseguido nas suas redes sociais, foram suspensos todos os canais de internet, com cerca de mais de 1 milhão de seguidores. Não, ele cortou, ele tirou do ar o YouTube, o Instagram, o Facebook, mas nós estamos criando outras opções de se comunicar. Tiraram a sua rede do ar? Tiraram todas. E do PCO, Partido da Causa Operária. E também está perseguindo o nosso presidente, que é Rui Costa Pimenta. Ele instaurou um inquérito sem nenhuma fundamentação jurídica e esse inquérito ele corre com ameaça ao nosso presidente Rui Costa Pimenta, que é o presidente do PCO Nacional. E aí a gente quer dizer que ele não tem, isso é injusto. Nós queremos a liberdade de se expressar, irrestrita, a liberdade de opinião e a liberdade também de que, nesse caso, o juiz Alexandre de Moraes,
que ele é Ele não foi eleito, ele não teve um voto. Isso sempre tem que ser dito. A Constituição diz que o poder emana do povo. Como é que ele tem o poder de julgar, de legislar, de criar regras contra um processo que deveria ser democrático? Então, nós queremos dizer que defendemos o fim do STF, que haja uma democracia onde o juiz seja eleito pela população. No Brasil, se faz justiça ou injustiça? O capitalismo é isso, onde a população é oprimida e é também explorada. A justiça é justa ou injusta? A justiça, na medida que eles prendem, botam uma pessoa que não tem emprego, que não tem moradia, por qualquer situação mínima de infração e bota numa cadeia, isso é uma ditadura, isso é uma tortura, isso é uma barbárie. Então, não existe democracia onde os ricos estão soltos. Eles, os colarinhos, chamados colarinho branco, eles não são presos. Professor, o que a senhora já fez que não gostaria de ter feito? Você fez mais uma pergunta evasiva. É tanta coisa na vida da gente, eu só sei que eu estou com a minha consciência tranquila, de poder contribuir pela liberdade, pela igualdade, pelo socialismo, pelo comunismo. Uma grande tristeza na sua vida que você precisou conviver? Sou uma pessoa que consigo administrar as minhas emoções. Mas eu proponho que faça uma convocação para toda a população, que será de forma assim, era um avanço de forma assim brilhante. A gente elegeu o candidato Lula a presidente para que ele é o único candidato capaz de revogar todas as medidas cruéis do governo Bolsonaro. Que a gente possa revogar as medidas contra os nossos direitos, contra as privatizações, contra também a liberdade de expressão e constituir uma sociedade onde a gente possa ter o desenvolvimento que tenha alimentação, que tenha emprego, que tenha moradia, que tenha também escolas para todos, uma escola de boa qualidade, saúde para todos. É isso que nos faz ser mais assim, emocionalmente mais satisfeita, porque a gente não pode ser feliz, a gente vê uma pessoa do seu lado sofrendo e a gente não poder reverter essa situação. E aí é isso que a gente quer, fica com mais satisfação, é lutar para transformar a sociedade. Estamos conversando com a professora Lourdes Melo, candidata a governadora no estado do Piauí pelo PCO. E o papo vai esquentar, hein? Fique ligado, toque no sininho e vem com a gente. Professora, um filme que lhe marcou na vida?